O ego é o seu inimigo. Olhem que coisa curiosa. Isso é uma crença muito comum. Nós não investigamos isso. Nós não constatamos por nós mesmos. Nós não sabemos de uma forma direta. Nós não vivenciamos isso. Mas temos essa crença, temos essa conclusão. Afinal, o que é o ego? As pessoas dizem o ego é o inimigo. O ego é o seu inimigo. O que é o ego? Nunca entramos em contato direto com isso. Nunca nos aproximamos diretamente do ego. Nós não sabemos o que é o ego. Nós temos ideias, crenças sobre o ego. Nós não percebemos que, na realidade, tudo aquilo que expressamos como pensamento, sentimento, emoção e sensação está presente nesse corpo-mente em razão desse conceito, desta crença. A crença de uma identidade presente. Essa identidade, ela se expressa. Nós é que estamos dando a essa identidade egóica, a esse eu, a esse mim, esse poder de expressão. Quando nós investigamos profundamente isso, olhamos para aquilo que somos agora e aqui, percebemos que essa identidade, ela é aquela que se separa da experiência, se separa do pensamento, do sentimento, da emoção, para controlar isso. Então, sim, o sentido do eu, do ego, é o inimigo. Se isso pode ser visto, isso pode ser descartado. Então não há qualquer inimigo. O ser humano, ele passa pela vida identificado com o sentido de uma identidade. Essa identificação com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com a percepção, nas relações com o outro, com o mundo, com a vida. Isso se constitui uma ilusão, mas uma ilusão na qual nós temos assentado nossa vida, nossa existência. E isso se constitui, sim, contradição, conflito e sofrimento. É apenas nesse sentido que o ego é o inimigo. Há em nós uma dualidade. O desejo de vir a ser algo diferente do que somos aqui e agora. O que quer que esteja se mostrando aqui e agora. Existe esse desejo, essa motivação, esse sentimento oculto para resistir a isso, para lutar contra isso que se mostra aqui e agora. Então há essa dualidade interna. Então o sentido do ego é o sentido de uma identidade presente no viver, no falar, no ouvir, no sentir, na emoção, na sensação, no sentimento. E enquanto essa dualidade permanecer, o sofrimento irá permanecer. O sofrimento, ele se estabelece enquanto
Aquele que sofre está presente. É o sofredor que sustenta o sofrimento. É o pensador que sustenta o pensamento. É o raivoso que sustenta a raiva. É o medroso que sustenta o medo. Essa não é a verdade sobre o seu ser, que é consciência, que é felicidade. Isso é direto da Vedanta. A sua natureza verdadeira é ser, consciência, felicidade. O ser humano não vive assim, porque ele não sabe o que é a vida. O que nós chamamos de vida é esse contato que temos com pessoas que acreditamos ser, com o mundo à nossa volta. O que chamamos de vida é a ilusão de um pensador presente, de um fazedor presente, desse alguém nesse sentir, nesse pensar, nesse falar, nesse agir. A isso nós chamamos de vida. Chamamos de vida essa relação desse eu com o meu. Eu e a minha casa, eu e os meus negócios, eu e os meus sonhos, eu e os meus desejos, eu e as minhas expectativas, eu e as minhas frustrações, minhas decepções, eu e os meus desejos, eu e os meus medos. A isso nós chamamos de vida. O sentido de alguém presente nessa experiência. Isso é basicamente sofrimento. A isso nós chamamos de vida. Não sabemos o que é a vida. Nossa aproximação é com base nesse elemento da experiência, conhecimento, memória, recordação, ação, posicionamentos, todos eles assentados na ilusão de uma identidade presente, que é o ego, que é o eu. Não há uma identidade presente agora e aqui. Aquilo que formula a existência e estabelece a existência dessa identidade é o equívoco, é a ilusão. Sobre quem ou sobre o que, na verdade, nós somos. A verdade sobre o que nós somos, nós não temos. Sobre quem de verdade somos, nós não temos. A autoinquirição, que Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara, é a aproximação deste Atma, deste eu, a direta observação desse movimento do eu. É Atma Vichara. Trazer consciência para esse momento presente é descartar essa identidade que é o eu. Esse eu é o estado de inconsciência coletivo. O ser humano, ele ou está nesta inconsciência de uma forma superficial ou de uma forma profunda. Então, há essa inconsciência superficial e há essa inconsciência profunda. Essa inconsciência superficial é essa inconsciência que experimentamos no dia a dia. Essa inconsciência de falar, pensar, sentir, fazer, se relacionar, sem a percepção da realidade de que não tem esse eu presente. Essa é a inconsciência superficial. E há uma inconsciência mais profunda, mais aguda,
é aquela que se apresenta em nós com quadros de sofrimento, apegos, desejos, medos. Esses medos têm diversos nomes: ansiedade, depressão, fobias. Então, vivemos de uma forma inconsciente quando há essa identificação com o sentido do eu presente. Esse sentido do eu presente está em razão dessa inconsciência. Quando trazemos consciência para esse momento presente, isso é possível quando há autoinquirição, autoinvestigação, uma aproximação de si mesmo através desta atenção, esta plena atenção, essa atenção plena sobre esse sentir, pensar, agir, ouvir, falar, colocar atenção neste momento para aquilo que somos aqui e agora. Como colocar em prática, como praticar atenção plena? Notem, atenção plena é presença de consciência. Isso não é algo mecânico, não é algo técnico, não é algo habitual. Tudo aquilo que é habitual, técnico e mecânico é parte da inconsciência. Quando falamos de atenção plena, estamos falando em trazer luz sobre esse movimento do eu, agora, aqui, nesse instante. Então, como praticar atenção plena? Eu diria que a atenção plena é na prática, agora, aqui. É aquilo que está presente quando há esse observar. Tudo que você precisa é de interesse, um profundo, genuíno, verdadeiro interesse em se compreender, em se ver nesse momento. E quando isso é visto, esse inimigo desaparece, porque essa separação, que é o eu, na experiência desaparece. E quando isso desaparece, a experiência também desaparece. O que eu estou dizendo é que se há medo, é porque existe alguém. O medo ele não aparece sem estar numa relação com o eu. O medo ele está sempre relacionado com alguma coisa. Eu tenho medo do que pensam de mim. Então tem esse mim, que é uma história, uma narrativa na cabeça das pessoas, e esse eu. O que as pessoas imaginam de mim, que é esse eu. Então, o eu e o medo. Eu e a experiência, que é aparentemente a razão, a causa do medo. Medo, eu ser abandonado, eu não ser aceito, eu não ser amado, eu ser rejeitado, eu e alguém falando mal de mim. Essa relação de dualidade está presente sempre. É sempre o eu e o medo. Então, a experiência do medo, ela desaparece quando o experimentador do medo desaparece. Então, se eu desapareço, o medo como uma experiência desaparece. Não há nenhuma experiência sem o experimentador. Assim como não há nenhum pensamento sem o pensador. Agora, olha que coisa interessante. A ideia é que eu estou produzindo pensamento.
E aqui eu estou dizendo que o pensamento é ele mesmo que se separa para ser o pensador. Então nós temos o pensamento e o pensador. Quando você tem um pensamento em sua cabeça, não há um pensador. É só um pensamento. Se você não colocar esse pensador, que é aquele que quer fazer algo contra esse pensamento ou a favor dele, se você não colocar esse pensador, esse pensamento desaparece. Todos os pensamentos funcionam assim, eles aparecem e desaparecem. Notem que todos os pensamentos que ficam grudados em você, agarrados em você, é porque existe uma resistência interna de uma identidade lutando contra aquilo, ou apreciando e agarrando aquele pensamento. Então, você dá uma identidade a essa experiência que é o pensamento. Quando você rejeita o pensamento, ou quando você se identifica com o pensamento. Mas é o próprio pensamento que está criando essa identidade. Isso precisa ser visto. Quando você observa isso, nesta atenção plena, isso desaparece. As pessoas querem romper com esse padrão de inquietude psicológica, de tagarelice mental. Os pensamentos são obsessivos, eles são repetitivos, eles são negativos, eles trazem junto com eles sentimentos, emoções, lembranças. E as pessoas querem se ver livres disso, mas elas não compreendem que resistir a isso, lutar contra isso, tentar fazer algo só fortalece esse modelo, essa condição. Porque isso dá uma identidade a essa experiência. Estamos juntos aqui? Pode parecer um pouco estranho isso. Talvez você está ouvindo isso pela primeira vez. Você tem que assistir mais. Assista novamente essa fala, esse vídeo. Nós temos aqui em nosso canal uma playlist sobre a real meditação. É a meditação correta, a forma real de nos aproximarmos de nós mesmos. Então, quando você se aproxima pela autoinquirição, pela autoobservação, por esta real meditação, que é ter acesso a isso através dessa plena atenção, você quebra esse modelo. Então, essa experiência do medo se desfaz, porque não há mais esse eu, não há mais essa dualidade. Essa experiência do pensamento nesse formato acelerado, obsessivo, tagarela, inquieto, isso se desfaz porque não há mais uma identidade presente. Então, esse contato consigo mesmo, com a verdade desse mim, desse eu, sem lutar, sem resistir, sem se confundir, apenas observar cada pensamento que surge, cada sentimento que surge, cada emoção, cada experiência que surge, sem colocar uma identidade presente nisso. Apenas observar, isso desfaz por completo esse modelo de identificação egóica, de inconsciência. Então, há um fim para essa inconsciência superficial ou para essa inconsciência mais profunda? Essa que se apresenta com esses quadros de infelicidade, ansiedade, depressão, medo, fobias, e tudo mais se desfaz, porque todo esse conteúdo da consciência egóica está sendo visto, aquilo que está mais consciente e inconsciente está sendo percebido nesta atenção plena, sem uma identidade presente. Isso é real meditação?
Isso é real constatação da verdade do seu ser, consciência e felicidade. Então, não existe esse inimigo, esse mim, esse eu, esse ego. Esse é o trabalho que estamos fazendo aqui juntos, dentro desse canal, lhe apresentando a oportunidade de ir além do ego, além desse mim, desse eu, ir além desse inimigo, além desse sentido egóico. A realização disso é a realização de Deus, a realização da verdade sobre você, sobre quem é você. Isso é possível aqui e agora. Portanto, esse é o assunto aqui em nosso canal. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar, nós temos encontros online e também encontros presenciais. E também retiros, onde podemos trabalhar isso juntos. Ok? Aqui fica o convite e até o próximo encontro. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus, ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.